Em um mundo onde as mudanças são cada vez mais rápidas e as pressões cada vez maiores, muitos profissionais buscam aprender a liderar equipes, empresas, projetos, mas e quando o maior desafio é liderar a si mesmo? A autoliderança é a base de qualquer outro tipo de liderança. É o ponto de partida para quem quer crescer de forma sustentável, com propósito e equilíbrio. E talvez o exercício mais difícil de todos. Como lidar com as próprias emoções? Como manter a disciplina e a clareza, mesmo em tempos turbulentos? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. Hoje a gente tem a grande alegria de receber aqui o Carlos Roios, que é um grande especialista em governança e em desenvolvimento de líderes de alta performance. Eu acho que esse papo aí sobre autoliderança, a gente até vai entender um pouco melhor o que significa autoliderança, vai ser muito bom. Então aproveita, acompanha a gente enquanto você assiste aí a nossa vinheta, aproveita para curtir, compartilhar, seguir, divulgar o Debate no Café, porque assim você ajuda a gente a compartilhar conteúdos relevantes para outras pessoas, tá bom? Tomamos o café? O Carlos é empresário, coach executivo internacional, mentor de líderes e business advisor. Tem mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança no Brasil e nos Estados Unidos, em diversos setores como tecnologia, telecomunicações, ciências da vida e desenvolvimento humano. É autor do livro O Poder da Liderança, host do podcast Líder de Elite e criador do Sistema Instantâneo de Autoliderança, que ajuda executivos e empresários a conquistarem clareza, presença e leveza para alcançar seus objetivos. O Carlos já treinou mais de 1.700 líderes, atendeu pessoalmente mais de 200 executivos do mundo todo, incluindo C-Level, e soma mais de 6.000 horas de mentorias, treinamentos e imersões. Carlos, seja muito bem-vindo ao Debate do Café. Gratidão, um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou honrado, sabendo da comunidade que vocês estão desenvolvendo, criando com o podcast, já há 4 anos, trazendo pessoas incríveis. Lisonjeado de estar aqui, espero servi-los adequadamente. Maravilha, e a gente tem tradições aqui há 4 anos que a gente sempre começa os episódios, aí já são indo pro episódio de número 90 quase, a gente sempre começa com um brindezinho com café ou com qualquer outra bebida, é democrático aqui, então um brinde, tchim-tchim para vocês. Tchim-tchim. Vou começar aqui bem, com um cafezinho, e para de fato dar o pontapé inicial aqui. Não sabe exatamente para onde a gente vai aqui na conversa, mas vamos tentar entender, vamos dar o pontapé inicial aqui. Tentando entender exatamente o que significa autoliderança e por que ela é importante a gente conseguir se autoliderar antes, inclusive, de liderar os outros. Porque a gente gosta de liderar, né? A gente gosta de ser líder, liderar os outros. Aliás, existe muita dificuldade das pessoas até entender o que significa liderança, né? Em si. Mas, Carlos, traz um pouco aí da sua visão, do que você tem falado por aí sobre autoliderança e por que é importante a gente se liderar primeiro antes de querer liderar os outros. Ótimo. Eu vou te falar da minha percepção, a forma como eu entendo a autoliderança. Tem muita gente boa falando sobre autoliderança. Eu vou dar só um recorte do que é para mim. Para mim não foi algo que eu busquei desenvolver autoliderança com intencionalidade. A minha vida pessoal me forçou a desenvolver isso sem ter um nome para isso. Eu fui tomar consciência trabalhando com executivos empresários, que algumas coisas funcionavam, outras não funcionavam. E aí, cavucando, eu fui identificando que era um conjunto de características que as pessoas tinham para fazer a mudança acontecer. E, normalmente,
talvez até pelo glamour, né? As pessoas elas querem ter a sensação de que elas têm um alto impacto em outras pessoas, empresas, no board, enfim. E aí eu fui caçar, vamos assim, a ciência por trás da liderança. E aí a gente se vê desenvolvendo separado em duas partes, né? A parte que, na verdade, é mais gestão, que de uma forma bastante simplista é números, né? E depois, eventualmente, você traz o conceito de governança. E liderança comportamental, que são mais pessoas, né? Coração, né? Visão, se conectar com as pessoas. E uma das coisas que me surpreendeu muito conversando com um founder de uma empresa de médio porte, que exportava, inclusive, estava há décadas, eu perguntei, onde você se vê daqui a 3, 4 anos? Ele falou, não sei. Então, o que para mim ficou claro é que estava faltando um destino, né? Então, normalmente, quando a gente começa a ir atrás da teoria da liderança, é ajudar as pessoas a chegarem em algum lugar, criar uma visão, ter um propósito, persuadir as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem em prol de algo maior. E eu percebia que as pessoas que elas patinavam na liderança é porque não tinham alguns desses atributos. E aí, cavando um pouco mais, eu fui buscar qual que é a definição de realmente de liderança que para mim faria sentido. E aí eu nunca busquei inventar a roda, né? Eu falei, tem pessoas muito mais inteligentes e espertas do que eu. Vou buscar e encontrei um trabalho de Kevin Kruse, que é um cara sensacional em liderança. Ele tem um trabalho voluntário, treinou muita gente. E na definição dele, que eu adotei, ele diz que liderança, vamos ver se eu lembro certinho, é o processo de influência social que maximiza o esforço dos outros a fim de atingir resultados, atingir objetivos. E aí o que acontece? Quando você começa a pensar nisso e gerar uma reflexão, um processo, uma sequência de passos, de influência social, você tem que influenciar o microcosmos que a gente tem das pessoas que estão próximas, maximizando o esforço dos outros, né? Então a gente não tem otimização se a gente não tiver isso, a gente vai gastar tempo, energia, vai ter um problema com gestão, para ter um resultado. E aí o que acontece? Quando a própria pessoa não sabe onde ela quer chegar, como a gente sabe se ela está liderando as pessoas, uma equipe, uma empresa, com a intenção correta? Se ela está fazendo esse processo de liderança adequado? Ela pode estar tendenciosa, pode ter um bias. E no caso desse executivo e de muitos outros executivos empresários que eu encontrei, eles acabam fazendo as coisas que eles acham que precisam, porque eles não têm um sentido maior para eles mesmos. Depois eu percebi que esse conceito não era meu, simplesmente eu desdobrei ele de uma forma diferente. E aí a definição que eu emprestei para a autoliderança é o processo de autoinfluência ou automotivação, se quiser mudar a palavra, que vai maximizar a minha energia, meu esforço, meu tempo, meu dinheiro, meus recursos, para que eu possa obter os meus resultados. Só que se eu não tenho um objetivo, onde eu vou colocar energia? E aí são muitos paradigmas que se juntam em relação a isso. O paradigma clássico, né, da Alice no País das Maravilhas. Né? Para onde você quer? Pergunta pro gato. Eu não sei, então qualquer caminho serve. Só que quando a gente é líder, um empresário, um executivo, e a gente sabe a duras penas, e a gente aprende muito mais na dor e no sacrifício e no insucesso do que quando as coisas dão certas, é que a empresa é um reflexo da liderança, a equipe é um reflexo da liderança. Então, se eu não consigo me auto-influenciar para eu cuidar da minha saúde, como é que eu posso esperar que as pessoas se cuidem para não ter um burnout, por exemplo? Imagina eu como coach, se eu tenho problemas financeiros, tenho problemas de saúde, tenho problemas de relacionamento. Que tipo de reflexo que eu vou produzir nas pessoas? É um reflexo muito ruim. Então, foi um pouco daí, foi um pouco da experiência prática, de tomar consciência. E quando eu escrevi o livro, eu percebi que tem alguma coisa aí que realmente conecta todas as pontas. E a razão de eu escrever o livro foi porque pediram para eu contar a minha história. Daí depois eu dividi o livro em metade, o livro é a minha história, e fui puxando os elementos que faziam sentido, e a outra metade que era o método que já estava se desenvolvendo há algum tempo. Você falando dessa questão da gente ter consciência, da gente se conhecer, né? Como que a gente vai conseguir liderar se a gente não consegue até se autoliderar? A questão do exemplo, eu acho que ele é fundamental dentro das empresas, né? Para o líder, eu falo que muitas
coisas deixam de acontecer. Falo muito de cultura organizacional. Eu falo, cara, não ter cultura dentro da empresa, começa no comportamento do líder. Não adianta você falar se o seu comportamento não reflete aquilo que você está falando, aquilo que você quer que os outros repliquem. Costumo falar que nós acabamos boicotando nós mesmos, né? Nós somos nossos principais inimigos nesse aspecto. Acho que por isso a questão da consciência é importante, né? Primeiro liderar para você mesmo, para depois você conseguir liderar para os outros, né? Interessante esse pensamento, que talvez a gente não pare muito para pensar nisso. Total, 100% alinhado com isso. Tá bom. Carlos, eu acho que tem essa questão da consciência, e quando, né, você falando do exemplo, o Márcio também, e eu concordo, acho que liderar pelo exemplo é muito importante. E acho que isso tudo traz algumas competências que a gente tem que ter, né, em algumas pesquisas acadêmicas, até na sua própria metodologia, você vai abordar e falar de disciplina e autorresponsabilidade, né, que é o que acaba construindo, por exemplo, um coach ter uma vida organizada, né, você ter essa disciplina e essa autorresponsabilidade. Além desses skills, dessas competências, na tua visão, quais seriam outras competências essenciais para a gente identificar aquela liderança que se autolidera bem? Acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar para ter essa autoconsciência, né, é a humildade, de saber que nós não estamos construídos inteiros, né? Nós temos muito que aprender. E quanto mais a gente cutuca isso, mais com humildade, mais a gente percebe o quanto que tem que limpar, tem que arrumar. Outra competência fundamental é coragem para mudar. E ao longo de 2 décadas e meia como líder, e mais de 12, 13 anos já ajudando executivos a serem líderes melhores deles mesmos para liderar outras pessoas, a gente consegue claramente separar as pessoas que vão ter sucesso, vão ter resultados, as que têm humildade, ok, eu tenho trabalho a fazer, e coragem, né, processo para seguir. Essas são as coisas mais simples do mundo que eu poderia pensar, mas é o ponto de partida. Do ponto de vista um pouco mais técnico, né, a gente fala muito de autoconhecimento. Autoconhecimento é vital. Só que autoconhecimento não é suficiente. Se eu me conheço muito bem, mas em tempo real, no momento que o estresse está vindo, a pressão está acontecendo, e eu não perceber que eu entrei numa armadilha, eu não vai para frente. Então, não coincidentemente, quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente tem 2 partes que somos nós, 2 partes que são outras pessoas, né? Então, primeiro, autoconhecimento, que está dentro de autoconsciência, que é em tempo real entender o que está acontecendo. O segundo é autorregulação, ok, eu estou fora do eixo, o que eu faço para me centrar agora? E como é que eu leio o mundo? Como é que eu mudo minhas interações com as pessoas para que eu esteja alinhado com isso? Então, quando eu penso em autoliderança, eu pego na primeira metade da inteligência emocional. A primeira metade é autoconsciência, que inclui autoconhecimento, porque em tempo real eu percebo, opa, estou fora do eixo, se eu continuar falando aqui eu vou fazer uma bobagem, e autorregulação para fazer o ajuste. Então, isso são coisas basais, porque se eu tenho autoconhecimento e eu tenho autoconsciência no próximo nível, mas eu ainda preciso aprender a me regular, é porque eu ainda realmente não me conheço. Do ponto de vista educacional, de aprendizado, a gente realmente só aprende quando a gente muda de comportamento. Então, eu me entendo muito bem quando está tudo certo. No momento que as coisas espanam, aí eu já não me conheço mais, porque eu estou debaixo do jugo das emoções descontroladas, desenfreadas. Então, assim, isso é a parte base. E aí, uma das coisas que eu não posso dizer que é autoral, né? Porque dificilmente a gente cria alguma coisa nesse mundo. Muitas vezes a gente ouve uma história, uma ideia, a gente pega, a gente rouba sem saber da ideia e junta a ideia de 10 pessoas, talvez
Acho que nós somos agregadores mais do que autores, né? Eu trabalho muito com a questão da presença real, não da presença executiva. A presença executiva é uma outra história, que tem evoluído, né? Primeiro era algo que a pessoa tem aquela imponência de criar um impacto, depois a pessoa tem autoridade, depois você traz empatia. Hoje já virou, primeiro você tem empatia, depois você demonstra autoridade. Harvard fica fazendo seus estudos estatísticos e precisa ter um parâmetro. Para mim, presença é estar presente no presente, com os presentes e ser um presente. E o primeiro presenteado precisa ser eu. Então, se eu não estou confortável em algum ambiente, por que eu não estou confortável? Por que eu estou desconfortável aqui? De onde está vindo a ameaça? É uma ameaça real, uma fantasia da minha mente? É um padrão emocional da minha infância? E tem que ter humildade e coragem, primeiro, para achar o que é. E, agora eu entendi. Pessoas que têm esse perfil me gatilham. Então, assim, primeiro, presente com o presente dos presentes são presentes, eu tenho que saber estar bem comigo mesmo. E se a gente parar para analisar, hoje as pessoas, elas têm nós vivemos uma pandemia da solidão, porque as pessoas trocam atenção, porque elas não conseguem ter conexão real. As redes sociais são uma prova disso. E as pessoas não conseguem ficar sós com elas mesmas. A gente precisa de distrações. Precisa estar ouvindo um audiolivro, ou precisa estar estudando, ou precisa estar fazendo alguma coisa. Os orientais, eu não sei se eu vou lembrar, eu acho que chama Wei Wu Wei, que é a arte de não fazer nada, né? É o fazer de não fazer. Porque aí é onde a gente dá espaço para reflexão, ainda espaço para crescer. Praticar a solitude, então, assim, né? É isso. Praticar a solitude. Não teria palavra melhor solidão, do que essa. Né? A solitude. É diferente. Então, são N características. Como empresário, eu posso dizer que a coisa mais difícil que tem, na minha experiência, é você tocar uma empresa. Porque você tocar uma empresa, você precisa ser líder. E você precisa liderar a si mesmo. Uma coisa é você ser executivo, que você tem um orçamento, o dinheiro está lá. Agora, quando você empreende, quando você tem empresa, para mim são duas das coisas mais difíceis. E a grande dificuldade está em você lidar bem com todas as armadilhas da vida, todos os desafios que podem vir a acontecer e você se autoliderar. Porque, no fundo, é isso. Se eu estou bem, não importa o que aconteça. Se eu estou mal, não importa o que aconteça, eu também vou fazer bobagem. E aí, se a gente for mais técnico, isso explica um pouco melhor no livro, né, o poder da autoliderança, tem a questão de ter autocriação. O que é autocriação? É a gente criar a nós mesmos a partir de uma identidade futura, de uma visão futura. Extremamente denso, mas essencialmente se eu estou me criando como se eu estou criando uma criança ou adolescente para se tornar um adulto, a minha versão futura quais são as características que eu preciso ter. Eu preciso me automotivar, eu preciso ter autoconfiança, eu preciso confiar em mim mesmo, autodeterminação, mesmo no meio dos desafios. É diferente de automotivação, eu estou determinado a fazer algo que é ilógico do ponto de vista de sobrevivência. Por exemplo, fazer jejum. Eu pratico jejum intermitente há muitos anos. Eu tenho determinação com isso. Eu não tenho motivação no sentido, que lindo, que gostoso, vou passar fome durante 30 horas. Eu não conheço ninguém que tenha. Claro que a automotivação pode se tornar algo racional. Aí você tem autoeficácia, autorrealização, tem muitos temas, mas a base, na minha percepção, é humildade, coragem, presença, autoconhecimento, autoconsciência e autorregulação. Perfeito. Você falou, né, dessa questão oriental, eu lembrei do Il Dolce Far Niente, do italiano, né, que é o mesmo propósito, e recentemente eu assisti um vídeo aqui no YouTube muito bom, no canal Neurovox, que ele comenta justamente isso. Você precisa sentir tédio. Eu achei muito instrutivo, é muito educativo também esse vídeo. Ele comenta dessa necessidade nossa de ter esse espaço mental para a gente poder desenvolver, porque se a gente fica se ocupando a todo momento, né, de encher a nossa mente, já seja scrolling, né, a gente ali no Instagram, ou estamos almoçando e estamos assistindo alguma coisa, ou escutando outra, sempre ocupado, a mente não tem esse tempo para ela
ficar ali tediosa e a partir disso começar a buscar talvez as ferramentas, né, do jeito que você está colocando, Carlos, e agora, o que que eu faço, né, já que eu não estou fazendo aquilo que eu estou acostumado a fazer, e aí você sair um pouco dessa zona de conforto, mas obrigado pela tua resposta. Márcio, eu acho que você tinha aí uma pergunta. Eu estava pensando nisso tudo que vocês estão falando, no mundo que a gente vive hoje, onde tudo acontece tão rápido, né? A gente vem acelerando em muitas coisas na vida. O mundo vem acelerando, isso aqui vem acelerando tudo, né? Isso é o próprio fruto da aceleração, da evolução, toda essa transformação digital. Depois da internet, a curva vai ficando cada vez mais curta, né? De mudança. A gente vive num mundo acelerado, onde a gente tem que estar ocupado o tempo todo, né? Eu falei da solitude, porque é isso que eu estava falando, né? Assim, a gente não se deixa e não se dá tempo de simplesmente curtir o tédio. Às vezes a gente fala isso, que eu tenho um casal de adolescentes em casa que não param, né? Então, assim, a gente curte o tédio, curte o silêncio um pouco, para um pouco, né? Não faz naquilo, não vai fazer nada. Tenha um espaço na agenda para não fazer nada. É difícil isso. O mundo cobra da gente isso, né? Essa aceleração de você ser produtivo. Por mais que você possa estar gastando seu tempo sem ser necessariamente produtivo, mas e o algoritmo está desenhado para isso também, né, Márcio? O algoritmo está desenhado para isso. Quando a gente transpõe isso para o mundo corporativo, vamos dizer assim, ou para o trabalho, no papel da liderança, o líder ele também é cobrado por ser produtivo, né? Trazer resultado, produtivo, resultado, o que é resultado? Bom, enfim, mas de estar em transformação, estar buscando, estar o tempo todo. E eu creio que muitas vezes aí é uma percepção minha, você me fala se isso faz sentido, que o líder ele é colocado num papel de, bom, se você é líder, você sabe, você não pode errar, né? Assim, você é líder, né? Você é exemplo. Você falou da humildade, né? E como lidar com a humildade? Aí falando da pessoa que está no papel da liderança. Porque a gente pode falar de autoliderança para todo mundo, mesmo que não está no papel de liderança. Mas para a pessoa que é líder e que ele é colocado ou ele é olhado um cara que ele não erra. Ou seja, ele não pode ter nada que vulnerável, ele não pode ser fraco, né? Tem que ser aquela pegada, tal. Como contrapor isso, né? Porque isso na verdade nem é liderar e nem é se autoliderar, né? Você não poder ser fraco, você não poder demonstrar vulnerabilidade no mundo que olha para você, e se você está no papel de liderança, você é espelho, não. O que você fizer, a gente vai seguir, vai ter que fazer, você tem que ter a resposta para tudo, você não pode. Como equilibrar isso? O que você tem sentido nas suas até mentoria com os executivos por aí? Porque eu imagino que isso deva surgir, né? Esses dilemas devam surgir. Sempre. E eu mesmo aquela história, eu já deveria ter aprendido, né? Mas muitas vezes eu mesmo me vejo enredado com essa sistemática, com esse jogo mental. Quando o mundo demanda muito da gente, a gente acredita que isso é verdade. E a gente fica no estado de aceleração e ansiedade constante. E isso não é natural. Na verdade, assim, se a gente for ver, a maior parte das coisas que nós fazemos hoje não é natural. Procrastinar é a coisa mais humana que poderia existir. Se você tem uma caverna onde você vai dormir, você já está reproduzindo a sua prole, você está vendo os moleques dormindo, e ninguém vai te comer de noite, um bicho feroz, acabou, cara. Você teve uma refeição nos últimos 2 dias, você tá ótimo do ponto de vista animal. E isso é muito mais forte do que a racionalidade, né? O nosso cérebro mamífero, ele é dezenas de vezes mais rápido e mais forte que o nosso cérebro racional. Só que por causa dos estímulos e por causa da cultura, da forma como as coisas são criadas, e muitas vezes traumas de infância e adolescência, a gente acredita que se a gente não estiver produzindo, fazendo alguma coisa, a gente tem um senso de inutilidade. Eu cresci num lar, e eu não falo isso como crítica, porque eu tenho meus filhos, eu com certeza estou fazendo alguma coisa que está fazendo mal para eles
não com a intenção de fazer mal deles, mas a gente cria trauma sem saber, em que ficar parado sem fazer nada era sinal de vagabundo. Então, assim, eu entrar no... E, de novo, por quê? Porque são pessoas que ralaram muito para conquistar o que tinham, então eles não conseguiam ver as pessoas paradas, porque se você está parado, você não sabe se você vai ter problema. Pessoas que passaram em guerras, pós-guerra na Europa, então é natural que as pessoas tenham essa questão. Então, totalmente real isso que você está trazendo, super importante, super relevante, e eu diria que vai ser cada vez mais relevante com o advento da tecnologia do jeito que está acontecendo. Como eu lido com isso na minha vida pessoal e com clientes? Eu trago os conceitos estoicos. Falei, cara, eu vou morrer. Daqui a 100 anos, com certeza, com grande chance, 70 anos, 50 anos, provavelmente, 40, talvez. Não é que se preocupar com isso. Quando eu lembro da minha própria história, e todo mundo tem alguma história parecida, ou pessoas próximas, vamos assim, estatisticamente morto, né? Eu já escapei da morte antes, e tive infecção hospitalar, e quando eu saí da aula de infecção hospitalar, a galera batia palma, porque, pô, cara, o cara sobreviveu, eu tive câncer, enfim. Cara, cada vida para mim é um milagre, cada momento novo, cada conexão, cada coisa que está acontecendo. Só que se a gente não se atentar para isso, a gente é engolido com a rotina. E aí, por isso que o autoconhecimento, a autoconsciência é tão vital, porque quando eu não tenho consciência de por que eu estou fazendo certas coisas, eu vou ter toda uma boa justificativa racional e lógica de por que eu estou fazendo. Mas o nosso cérebro ele não é planejado para o sucesso. O nosso cérebro ele é programado, construído, evoluído, seja lá a forma que a gente acreditar, mas ele funciona com prevenção para encontrar familiaridade. Então, se eu cresci num lar em que estar em paz era uma coisa errada, eu não vou conseguir ter paz comigo mesmo. Se eu cresci num ambiente, eu fui altamente impactado nos anos formativos, dos 7 aos 14, 15 anos, em que, por exemplo, em que ter serenidade, conversar um relacionamento positivo é algo novo, eu vou buscar relacionamentos tóxicos. Então, por isso que tem que fazer terapia, né? Tem que buscar, encontrar o que está acontecendo, autoconhecimento, autoconsciência. Porque a gente tende a repetir. O sistema nervoso ele fica mais tranquilo. É ruim, mas eu conheço esse caminho. Então, assim, mudança de perspectiva. Que diferença vai fazer isso em 5 anos ou em 10 anos? Não vai fazer diferença. Então, por que eu vou me estressar agora? Se você considerar, essa é uma pergunta que eu faço com muita frequência, altos executivos. Tá bom, se você perdesse o emprego hoje, te mandarem embora por qualquer razão, ou você desistir, você pedir as contas, quanto tempo você tem investido na sua conta para você manter o estilo de vida que você tem hoje e não precisar fazer nada? Aí você ouve 2, 3, 4, 5, 7 anos. Tá bom, se você apertar mesmo o cinto, quanto tempo será que você aguenta? 15, 20 anos. Então você está com medo do quê? Com medo de ser mandado embora? Então volta para a realidade. O que você quer fazer? Aí é autoliderança. Qual é o seu objetivo? Onde você quer estar em 2, 3, 4 anos? Então, assim, perspectiva, imaginar o pior cenário. Né? O pior cenário não é morrer, porque todo mundo vai morrer. Enquanto esteja em paz com a morte, o pior cenário é viver um horror sem fim, né? É continuar todo dia no estresse, e tem N estudos que mostram que quando a gente está debaixo do estresse, a gente tem uma distorção da realidade. Um dos índices que eu encontro que é fascinante, a maior parte das demissões acontecem depois das férias. Que a pessoa baixa o nível de cortisol, ela relaxa, a hora que ela volta, mas isso aqui não faz o menor sentido para minha vida, pede as contas. E é o risco do empresário, né? Porque a gente quase não tira férias, né? A gente não para, né? Então, se a gente não consegue trazer essa serenidade, esse momento de reflexão, essa paz interior, a tendência é a gente seguir um padrão da nossa infância e muitas vezes um padrão social que foi gerido, que foi criado uma demanda artificial. É assim que eu lido com isso. Excelente. Uma coisa que eu fico pensando aqui é onde que é o meio, o que é meio, o que é fim na nossa vida, né?
Às vezes a gente inverte tudo, né? E aquilo que deveria ser um meio vira o fim. Talvez por isso que um alto executivo perde o emprego e fala, o que eu vou fazer? Não, meu mundo acabou, né? Você para analisar, não, seu mundo não acabou, né? Assim, nem você consegue se manter, inclusive, você vai tal, mas é a inversão de meio e fim, né? Então, quando você não tem clareza do fim da sua vida, o meio vira fim. E aí você se amarra nisso, é uma bela forma, uma auto-armadilha, né? Diria. Só para emendar aqui, porque talvez a gente fosse abordar um pouco mais para frente esse tema, mas eu acho que faz sentido a gente trazê-lo agora, né? Porque eu estou entendendo que esse autoconhecimento é o que vai garantir o não exagero nessa autocobrança, né? Do executivo, porque tem esse lado sombra da autoliderança, né? Onde a gente vai num extremo que eu quero alcançar a excelência e eu me cobro tanto, me cobro, que também existe aí um desgaste, né? Não sei qual é a tua visão com relação a essa questão dessa necessidade, muitas vezes, de uma compaixão, né? Consigo mesmo, para você falar, opa, não preciso forçar tanto a máquina. Não sei como que você enxerga isso, Carlos. Quantas horas tem um podcast? Essa área dá para explorar bem, né? Você falou a questão da sombra. Eu venho namorando a minha sombra de forma consciente nos últimos 2 meses, talvez 1 mês e meio, por aí. E se chama sombra porque quando você projetar a luz, você vai ter sombra. Você não se livra de uma sombra. A menos que você seja um vampiro, né? Que você não tem reflexo, mas vamos considerar seres humanos, né? Você joga a luz, você tem sombra. A sombra sempre vai existir aí. Então, o efeito sombra, de Deepak Chopra, assim, quando você integra o ser humano, né? Se diz hoje muito do ser humano integral, você entende que você tem essas duas partes, você vai ver que existe uma proporcionalidade. Quanto maior a luz, maior potencial de sombra. Só que o tamanho da sombra vai mudar de acordo com como a luz bate, né? Se você tiver luz a pino, sol a pino, você vai ter uma sombra pequenininha. Se você tiver no entardecer, você vai ver mais sombra, né? Então, são analogias que nos ajudam a trabalhar isso. É importante a gente descer essa escadaria da nossa própria escuridão e buscar entender da onde que vem isso. Porque aí a gente começa a completar certas coisas. Eu não sei se em algum momento vocês já consideraram isso, mas sabe quando a gente está pensando e de repente algo se forma bem no meio da nossa mente e a gente percebe que é como se fosse uma voz diferente de tantas outras vozes internas que a gente ouviu do passado, julgamentos, você realmente sabe o que você precisa fazer. E essa voz, depois que você toma consciência dela, ela vira sua amiga, ou seu amigo, dependendo do gênero que for a sua voz. E aí você entende que quando a gente vai para o lado espiritual, isso na Bíblia é chamado de discernimento de espíritos, né? Mas sem entrar no lado espiritual, discernimento de vozes, quais vozes dentro da nossa cabeça nos levam para onde a gente quer e quais vozes nos levam na direção contrária. E muita gente entende essa voz como a consciência, como Deus, seja o nome que você quiser dar para isso. Mas quando você tem clareza para saber qual a voz interna que você vai seguir, você vai parar de se auto-sabotar. Porque muitas vezes aquilo que a gente chama que é intuição, que é meu perfil, eu sou assim, na verdade é uma máscara criada para que a gente tenha a previsibilidade do contexto externo, porque em algum momento na nossa infância, sei lá, 6, 7 anos, a gente foi chorar dormindo e talvez nem lembre, e vai falar, nunca mais na minha vida eu vou querer passar por isso. E talvez foi um bullying, talvez foi passar uma vergonha em público, a querer falar, fazer uma lição, mostrar para o pai, olha que desenhos lindos que eu fiz na sua parede do escritório, e em vez de você receber amor, você vai receber castigo. Mas sabe o quê? Nunca mais vou demonstrar a minha expressão. E aí cria uma carapaça, uma armadura, o resto da vida, às vezes. Então, assim, e quando você começa a abrir isso, você começa a abrir o ego, nossa, você tem um baú de tesouro ali.
Então, o ego, ele se formou, né, aquilo que a gente chama de ego, para nos proteger. Aquele Carlinhos pequeno, com 6, 7, 8 anos, e alguns desses eu identifiquei com 14 anos, eu escrevi isso no meu livro, e quando foi catártico, acho que é a palavra, né, dislexia ataca, assim, quando eu escrevi o livro, eu tomei consciência, falei, cara, por que eu estava, uma das razões pelas quais eu fiquei tão bem no meu tratamento, é que eu tinha a minha mãe, que era professora universitária, mãe de 4 filhos, ela estava 100% para mim, durante as semanas e meses. Eu falei, cara, olha que beleza. Ainda bem que o meu sistema nervoso, meu subconsciente, não desenvolveu doença para eu ganhar a atenção das pessoas. Porque tem pessoas que desenvolvem doenças para poder ganhar a atenção das pessoas. E quando a gente começa a ver de novo, tudo tem que ser self, né? Antes de eu querer julgar o mundo, por olhar para dentro da minha própria sombra, quando eu entro nessa percepção, eu começo a identificar, por isso que eu faço isso. E normalmente é uma inversão. Tipo, quase 100% do tempo. Então, se eu quero parecer inteligente, com livros, com xadrez, com cérebro, em algum lugar aqui, fica legal, fica um ambiente bacana, gera autoridade, mas o que está por trás disso? Que provavelmente, em algum tempo, né, uma professora de geografia falou, você é um loios. Né? Imagina, meus pais são acadêmicos, professores, PhD, pós-PhD, meus irmãos gênios, né, tiravam sempre 10, e eu estava lá na minha média 8, 7, às vezes 6, e talvez em algum momento eu fiz um acordo, falei, sabe que a partir de hoje todo mundo vai me ver como uma pessoa inteligente. E aí quando eu olho, tá cheio de livros e coisas projetando a inteligência. Não estou dizendo que eu não sou inteligente, estou dizendo que essa necessidade que o mundo reconheça a minha inteligência, com títulos, com coisas, vem de algo que agora está consciente para mim. Necessidade de reconhecimento, necessidade de significância, necessidade de aprovação que todos nós temos. Então, o mundo ele fica muito mais claro e visível. E aqui eu peguei uma tangente bizarra naquilo que você me perguntou, mas eu só estou fluindo com o que você me perguntou. Então, assim, tem que olhar para a sombra mesmo, porque você vai ver que a sua sombra é o que te permitiu ter luz hoje. É uma jornada Perfeito. Não só de autoconhecimento, mas de autoaceitação, né? Também. Totalmente. Porque você pode se conhecer e não gostar muito do que você conhece de você mesmo, né? Normalmente o autoconhecimento começa por aí, né? Você vê o espelho e aí você fala, não, e o que eu faço com isso agora, né? E aí é uma decisão tua. Você trouxe do inconsciente pro consciente. E aí você decide o que você quer fazer, né? Você quer continuar sendo essa pessoa ou não, né? Agora, Carlos, falando também que então acaba sendo quase que uma jornada, né? A gente se conhecer, trilhar um caminho. Você, num artigo seu na Forbes, você falou da bússola de liderança, da liderança de elite. O que é essa bússola? Sim. O que é isso? Explica pra gente, então. Eu usei isso durante muito tempo. Aí quando eu fui escrever para a Forbes, eu coloquei um nome bonito, né? Tem que escrever um nome bonito na Forbes. Né? E a forma que eu via isso durante muitos e muitos anos era como se fosse um radar. E eu falei, cara, radar não é um negócio que é corporativamente bonito, né? Vou colocar a bússola, né? E o logo da minha empresa, o logo atual é uma bússola. Vamos colocar a bússola, vai ficar um negócio bonito. 100% vulnerável aqui, né? Mas, essencialmente, o que é? São 3 eixos. É um radar, é uma bússola, que sempre diz qual que é a direção a seguir. Você quer ir para o leste, a linha onde está o ponteirinho do norte, você vai para o leste, e assim por diante. E esses 3 eixos são para que a gente tenha resultados no mundo, especialmente se nós temos uma função executiva, que é o eixo de resultados, gestão, números, processos, governança, é um eixo de pessoas, que normalmente a gente chama de liderança, relações interpessoais, e o terceiro eixo, adivinha, vocês já sabem, é autoliderança. Se a empresa é um reflexo da liderança, tudo começa na autoliderança. E por que quando eu coloco isso como um radar, e a bússola em qualquer momento da sua vida, você pode ter certeza, se algum dia
alguém me provar que eu estou errado, eu vou tirar esse artigo da Forbes, eu não vou falar mais sobre esse tema. Mas até agora, todo e qualquer momento, sempre falta alguma coisa. E na cabeça de um executivo de empresário, a pergunta é simples. Nesse momento, o que está faltando para você? Governança, números, processos, gestão, racionalidade, KPI, né, método, o que seja. Ou está faltando conexão humana? Tá? Liderança, visão, né? Coração com coração, assim, né? Aquela paixão de estar junto pelo time. E normalmente sempre tem a resposta. Eu falei, tá bom, se isso não aconteceu ainda, é porque está faltando algo em você que precisa acontecer. Então, assim, normalmente um dos 3 eixos vai acontecer. E eu diria que mais da metade do tempo que está faltando ali é autoliderança. E aí, num diálogo, numa troca de ideias, a pessoa fala, bom, verdade, mas agora o que eu preciso fazer é isso. E aí, pronto, você muda o ponteiro para a liderança. Ou você muda o ponteiro para a governança. Está faltando ritos e rituais, que se fala muito em governança. Está faltando a sistemática. Não. Mas eu estou tentando implementar e a equipe não está aderindo. Está faltando liderança. Pô, mas a pessoa é teimosa, chata. Está faltando autoliderança. Isso aqui é chato, eu não sei interagir com a pessoa para inspirar essa pessoa, para motivar essa pessoa. Então é disso que se trata a bússola, porque a qualquer momento, com presença, para mim é sempre estar presente para ser um presente, vai ficar claro qual é o próximo caminho a seguir. É daí que vem isso aí. Muito, Carlos, já que não sei se você ia falar, Márcio. Não, vai fundo. Não, Carlos, já que um dos eixos, né, da bússola é a autoliderança, você pode compartilhar com a gente um pouco do método prático para praticar a autoliderança que você também desenvolveu, que é o sistema instantâneo de 5 passos, é isso? Isso. Ele leva um bom tempo para masterizar, né, para a gente dominar esse negócio, mas depois que você aprende, ele fica um sistema instantâneo. E eu desenvolvi esse negócio para mim primeiro. Depois de fazer muita bobagem de forma reativa, eles falam, cara, tá faltando aqui, né? E ele é baseado em outros modelos. Tem um modelo, por exemplo, que é muito conhecido no mundo coach, que é o modelo STOP. Step back, think, organize your thoughts, or options e proceed, vai dar o próximo passo. E eu trabalhei muito com isso. E o que eu percebi, que ainda que ele fosse uma sistemática bacana, não trazia o resultado que eu queria. Eu não ficava bem com isso. Então, o que eu percebi? Está faltando alguma coisa. Ou eu estou vendo o que eu quero de uma forma limitada, ou eu não estou vendo o que eu deveria ver, e eu acho que eu estou vendo, ou seja, eu estou me sabotando, eu estou com um olhar viciado, ou quando eu executava, o negócio era tenso para mim. E aí eu percebi, eu preciso mudar isso aqui para mim, e aí eu comecei a repetir isso em grupo, mentorias em grupo, individuais. E, essencialmente, os 5 passos, primeiro é presença. Presença é estar presente no presente com os presentes e presente. Aí você faça o que for necessário para você estar presente. Né? Aquela respiração forçada, respirar fundo. Uma das coisas que eu faço é tomo banho gelado para me centrar. Quando eu preciso de algo mais, eu tenho um jumper profissional na sala para entrar em estado, eu faço isso para ficar ali. Seja lá o que você faz. Mas quando a gente tem pouco tempo, uma respiração profunda forçada, que é aquela que você enche o pulmão de ar, e aí você acha que encheu o pulmão de ar, aí você vai encher de fato, e aí vai incomodar no começo até você ter essa resistência. Daí você segura durante 2 segundos e solta o mais devagar possível. Quando você fizer isso, você vai se centrar. A química do seu organismo muda. O Huberman fala muito disso sobre essa respiração, e parece que se conhece desde a década de 30, que agora voltou a estar na moda, né? Mas assim, volte para o momento presente aqui agora. A hora que eu tenho essa presença, ok, o que eu quero daqui? Qual é a visão de futuro? Qual é a clareza do meu objetivo? Então, o primeiro passo é me centrar, estar presente. O segundo passo é o que eu quero, qual é o meu objetivo? Eu chamo de visão, de clareza. Eu preciso ter clareza daquilo que eu quero sair daqui desse resultado. Então, se eu estou numa reunião de conselho, ou seja, e está tenso, e eu estou percebendo que eu não estou legal, então, volta para o momento presente, uma respiração profunda. Eu não preciso dramatizar, falei, para pessoal, que vou entrar na presença. Não, você faz sozinho, né? O olho, pensa, sabe o que faz. Falei, tá bom, qual é o melhor resultado aqui? E aí eu falo, beleza, é esse. Aí você define a visão, e aí você se compromete com esse resultado.
é onde eu vejo que, por exemplo, outros modelos falham. Porque quando você pensa em resultado, fala, é isso que eu quero. Vamos ver que bicho que dá. Não, eu vou me comprometer com esse resultado. Não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo. Então, eu entro em compromisso com aquilo, com essa visão que eu criei para mim, que é positiva, ou que é menos negativa que todas as outras possíveis visões. Em alguns momentos da minha vida, não era o que é o melhor dos dois mundos, é o menos pior de dois mundos. Situações difíceis mesmo. Eu falei, tá bom, qual é o caminho que para mim seria sucesso aqui? Sobrevivência, por exemplo. Bom, eu comprometo com essa sobrevivência. O quarto passo, para mim, é o grande distintivo aí, porque quando a pessoa pensa no que ela quer e no compromisso, ela fala, ferrou, isso vai dar trabalho. E aí o quarto passo é leveza. Você sabe o que é? Como é que isso pode ser divertido? Como é que eu posso curtir o processo? Como é que eu posso fazer isso mais leve ou não deixar ser mais pesado que precisa ser? A ideia é, eu preciso subir no pico da montanha, eu ponho 30 quilos nas minhas costas. O que eu realmente preciso levar de bagagem? Às vezes 5 quilos é suficiente. E por incrível que pareça, para mim, foi o elemento. 300 eu pratico há muito tempo, mas quando eu adicionei a questão de leveza, foi o que para mim foi o mais transformacional. Já que eu quero isso, já que é importante para mim, é o menos pior ou é o melhor, e eu me comprometi com isso, vou trazer em paz e harmonia para lidar com isso. Porque o que acontece? A presença, se a gente conseguisse manter a presença, seria ótimo. Mas a presença não necessariamente leva a gente num estado de harmonia e de alegria. Ela faz com que a gente fique focado e centrado, na forma que eu vejo. E a hora que eu entendo o meu compromisso com algo que eu sei que vai ser desafiador, isso vai gerar tensão. Então eu falo, tá bom, vai ser legal, vai ser bacana, eu não tô ansioso, I'm excited, e já tem estudos que comprovam isso, quando você sente aquela ansiedade, se você falar, não, na verdade eu tô animado, eu tô entusiasmado para fazer, só você mudar a linguagem, o reframe vai mudar a sua resposta. E finalmente o quinto passo, escolhe um passo e entra em ação, faz o que eu tenho que fazer, sai do campo das ideias. Então, depois que você pratica um pouco de tempo, em 1 minuto, no máximo 2, você faz isso. Bom? Ok? Perfeito. Me comprometo com isso. Cara, vai ser massa. A hora que passar, vai ser lindo. Vai lá e faz. Então, de verdade, não leva muito tempo. Por isso que eu chamei de sistema instantâneo. Mas é aquela história, né? A maestria leva anos. Mas depois que você tem isso e você pratica, vai ficar cada vez mais instantâneo. Muito bom. É interessante a gente ver que tem método, né? Assim, tem forma para você praticar. Não é algo empírico, não é algo que você faz do seu jeito, não. Tem método para isso. Acho que isso que é importante. Talvez que as pessoas saírem daqui, depois de ouvir tudo isso, falar, tem uma regrinha aqui, vai lá, pratica isso aqui, faz assim, faz um método. Né? Método que veio a partir de vários aprendizados, né? E isso faz com que as pessoas ganhem tempo também, né? Entendam isso, reflitam e apliquem o método. Carlos, a gente está indo quase para o nosso final já. Já aproveito nesse comentário aqui também. Thiago, não sei se você tem mais alguma coisa que quer perguntar, porque eu já ia me despedir aqui também do Carlos, aproveitando, agradecendo e ficando com esse método na cabeça. Não, com certeza, eu ia só falar, né? Para trás, nem para pegar impulso, como diria Clóvis de Barros Filho, né? Inspirado por Nietzsche, Zaratustra. Acho que é por aí, adorei essa questão do método aqui, do sistema instantâneo de 5 passos, e eu acho que é isso, a prática leva à perfeição, né, Carlos? Não é que da noite para o dia eu vou sair respirando, sabendo o que eu quero, não recuar e com a mochila leve, né? Acho que não é assim, é uma prática, mas como toda prática e toda jornada, você tem que dar o primeiro passo, né? Espero que quem esteja aqui nos ouvindo ponha em prática, né? Comece hoje nessa jornada da autoliderança. Mas vai lá, Márcio. Carlos, queria aproveitar também para pedir para você, aí nas suas palavras finais, deixar contato, como que as pessoas te acham, as pessoas podem chegar até você.
para conversar, para aprofundar, para pedir apoio, enfim. O livro. Claro. LinkedIn, muito fácil de me achar, Carlos Oios, com HY. Todos os meus identificadores nas redes sociais são Carlos Oios LDE, que é líder de elite, que é o nome brasileiro da empresa, né? O livro, ele está disponível em lugares diferentes. Então, se você procurar O Poder da Autoliderança, tem no Mercado Livre e tem na editora que publicou. Nós estamos preparando o audiolivro dessa primeira edição e também já estamos começando a cozinhar a segunda versão do livro, porque essas coisas escritas, elas ficam velhas muito rápido. Pelo menos é a minha experiência. E estou à disposição, vai ser um prazer enorme interagir. E super agradeço aí por esse espaço e falar do que é uma das grandes paixões da minha vida, que é ajudar outras pessoas a se autodirigirem, se autoliderarem. Muito bom. Bom, a gente vai deixar aqui na descrição todas as informações também para você chegar no Carlos rapidinho. Bom. Exato. Eu também agradeço muito a tua participação aqui conosco, Carlos. Foi de novo mais uma aula do nosso MBA aqui, que a gente fala, debate no café. Espero que quem esteja aqui nos acompanhando também tenha gostado muito do conteúdo. Compartilhe esse conteúdo com quem você achar que vale a pena compartilhar, que está precisando de algumas dicas aqui de autoliderança. Curte, segue a gente e a gente se vê. Márcio, obrigado também. E a gente se vê no próximo Debate no Café. Até mais. Obrigado, Carlos. Obrigado, Thiago. Até o próximo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.